E então, queridos, hoje a gente vai continuar estudando o livro de Colossenses, né? Então, consegui puxar um pouquinho pra cá só pra poder ver maior, né? Mas se não der, não tem problema. Mas hoje a gente vai estudar o livro de Colossenses, né? Uma pregação que eu chamei Oração e Testemunho, né? Confiando no Senhor e sendo seu embaixador, lá em Colossenses capítulo 4, versículos 2 a 6. E todo mundo está conseguindo me escutar bem aí no fundo, beleza? Se por acaso ficar muito baixo, eu peço que faça uns movimentos aí para poder me ajudar, porque é uma dificuldade que eu tenho de falar normalmente muito baixo, né? Então os irmãos me ajudam também fazendo uns sinaizinhos aí. Mas, então, antes a gente cair no texto, só para a gente lembrar do contexto. Aqui Paulo, ele está no final da carta já aos Colossenses, então muita coisa foi falada. Paulo falou já combateu a heresia de Colossos lá, colocou o Senhor Jesus no seu lugar devido como supremo em todas as áreas da vida, na área da salvação, na área da vida com Deus. Contudo, Jesus é supremo e Paulo gastou muito tempo nisso. Falando sobre isso, falando sobre como a supremacia de Cristo se dá na vida pessoal com Deus, também nas relações familiares, depois naquela a relação de trabalho, como a gente pode ver na última pregação. Ele estava quase indo até logo, né? Então, gente, é isso aí, terminando a carta, encerrando, ele, opa, peraí, tem uma coisa muito importante que eu preciso falar, que é fundamental, que não, de forma alguma eu posso deixar de falar para esses irmãos de Colossos. E essa parte que a gente vai chegar agora, que Paulo vai se ater sobre um assunto muito importante, que foi até comentado um pouco no Nicho Louvor, né? Que é em relação à oração e testemunho. Então, a gente vai falar hoje sobre confiando no Senhor, sendo seu embaixador, em três partes: perseverança na oração, avanço da obra por meio da oração e avanço da obra por meio do testemunho pessoal. Então, o texto ali, Colossenses capítulo 4, versículos 2 a 6. Eu passo a ler. Dedique-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Opa, acabei esquecendo. Então, a primeira parte aqui que Paulo queria não deixar de falar para os irmãos de Colossos é sobre isso, sobre a perseverança na oração, quão importante é a oração. Então, ele quer chamar atenção sobre isso, e ele faz isso chamando atenção em três partes ali, né? Sobre a perseverança, né? Dedique-se à oração, que tem muito a ver com a perseverança. Também estar alerta e ser agradecidos. E, e é muito interessante isso, porque essa, essa palavra de perseverança tem muito a ver com a constância, com o continuar em oração. E Paulo queria trazer isso para aqueles irmãos, relembrar eles que eles deveriam continuar constantes. E, e é interessante porque na história da igreja primitiva, lá em Atos, a gente vê muitas vezes a mesma palavra sendo usada em vários momentos. Em oração e dedicação da união juntos. Eu gostaria de abrir com os irmãos aí, são algumas passagens ali de Atos. Atos 1,14.
2, 42, 46 e 6 e 4. Certo, eu passo a ler. Atos, capítulo 1, versículo 14. Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Daí passando um pouquinho para Atos 2, 42, depois 2, 46. Atos capítulo 2, versículo 42 diz o seguinte: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão a partir do pão e as orações. E aqui o dedicavam é também a mesma palavra, significa perseverança. Lá no capítulo 1, que a gente leu, reuniam sempre em oração. O sempre, na verdade, é essa perseverança, o proscareito, que é de estar continuando, perseverante. O que a gente vê aqui em Colossenses como um dedique-se em oração. É continuar, perseverante. No 46 também. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. O continuavam a reunir-se, continuavam, é isso. Continuavam persistentemente juntos, né, no pátio do templo, orando e partindo pão. Eles continuavam perseverantes, caminhando juntos. E lá em Atos 6,4, houve uma necessidade dos apóstolos de... Eles estavam fazendo muita coisa, servindo as mesas, servindo vários ministérios, mas eles queriam servir um ministério, na verdade dois ministérios que eram muito importantes: oração e o ensino da palavra, né? Então lá, no meio da situação, vou ler o versículo 3 também. Os apóstolos disseram, né, os 12 se reuniram e disseram: Irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, lá capítulo 6, versículo 13, cheios do espírito e de sabedoria. Passaremos a ele essa tarefa de servir as mesas, fazendo aquelas necessidades que eram importantes, mas eles tinham uma necessidade mais importante. E eles dizem: e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. E quando diz ali dedicaremos, é também essa dedicação persistente, contínua, não deixar de fazer. Então, lá os apóstolos, eles tinham uma necessidade, tinham coisas que eram importantes, mas eles queriam dedicar o tempo para coisas que eram ainda mais importantes: oração e ministério da palavra. E aqui Paulo, quando ele traz para os irmãos de Colossos, ele traz para eles: dedique-se em oração, persevere na oração, continuem orando, não deixem de orar, não deixem para depois, não posterguem isso. Se dediquem, perseverem na oração. Lá em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo também disse algo em relação à oração: continue na oração, não deixem de orar. Ou ler para ver como que é, exatamente como ele diz lá, 1 Tessalonicenses 5,17, né? Diz: orem continuamente, né? Tem outra... Alguém tem em Almeida? Poderia ler esse versículo, por favor? 1 Tessalonicenses 5,17. Qualquer versão da Almeida. 5,17. 1 Tessalonicenses. Sem cessar, né? Então, sem interrupções, continuando. E é isso que Paulo quer trazer aqui também. Continuem, perseverem, não deixem de fazer isso. E é importante porque Paulo não diz apenas orem continuamente, mas estejam alertas, né? Estejam percebendo necessidades de oração que acontece. Porque essa palavra aqui que fala sobre alerta tem muito a ver com as vigílias que se faziam na madrugada. E aí eu gostaria de abrir lá com os irmãos em Mateus 26, 38, onde o Senhor Jesus diz para os apóstolos que estavam junto com ele, que ainda não eram apóstolos, mas eram discípulos, né? Para eles perseverar em oração e vigiar com o Senhor Jesus. Mateus capítulo 26,
versículo 33. 38, eu anotei errado. Peraí. Ou é isso mesmo, peraí. É o 38 mesmo. E lá em Mateus 26, 38, o Senhor Jesus, a gente lê o seguinte, na verdade. Disse-lhes então, né, o Senhor Jesus: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui comigo e vigiem comigo. Estejam alertas comigo. Orem junto comigo. E a gente tem que pensar, que momento é esse da história que Jesus pediu para estarem vigiando com ele, estarem orando com ele? Simplesmente um dos momentos mais importantes da história. E tem uma outra passagem ali que Jesus disse: vocês não ficam nem uma hora vigiando comigo. E uma hora parece bastante tempo, mas pensando na importância daquele momento, a salvação de todos os crentes de todas as eras dependia daquilo que ia acontecer em algumas horas depois. E os discípulos estavam alertas, estavam assim dispostos, percebendo aquilo que precisava, aquele momento estava acontecendo. Eles acabaram caindo de sono umas 3 vezes, eu acho. Então, Paulo nos alerta. Estejam alertas. Tem até uma piadinha em relação a isso, né? Que na semana passada a gente teve que votar e falavam sobre o voto consciente, né? Daí a piadinha é para votar acordado, não votar dormindo, né? Que não está consciente, não está inconsciente. E a oração é a mesma coisa, a gente tem que estar alerta, tem que estar consciente. Né? A ideia não é a gente orar enquanto está dormindo, mas está acordado mesmo, né? Não sei se aconteceu com os irmãos, aí tá orando, acabou falando em línguas ou falando qualquer coisa assim, né? Porque estava dormindo enquanto orava. Não é essa a ideia, a gente tem que estar acordado, falando com o Senhor, tanto alerta nas necessidades de oração que tem, mas tem também uma oração alerta, está falando com o Senhor, tendo consciência daquilo que está falando. E Paulo quer trazer isso, porque às vezes a gente pode ficar bem como os discípulos estavam ali, nem saber o que está acontecendo, nem está percebendo, não está alerta, não está prestando atenção naquilo que está acontecendo ao nosso redor. E é fundamental, irmãos, que a gente esteja percebendo o que está acontecendo ao nosso redor, para a gente estar percebendo essa necessidade de oração e orando, dedicando isso ao Senhor. E é interessante porque lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, a gente também vê uma outra, um outro estímulo a estarmos alertas, a estarmos percebendo o que está acontecendo. Eu gostaria também de ler com os irmãos 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Que Pedro diz o seguinte: estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. E aqui também, está alerta, está percebendo o que está acontecendo. Né? E o nosso inimigo, ele está, como Pedro diz aqui, pronto para nos devorar. Ele está querendo nos derrubar realmente. E Pedro quer chamar a atenção. Fiquem alertas, não deixe se enganar por qualquer coisa. E pensando no que o apóstolo Paulo fala aqui, que a gente precisa ficar alerta, estar em constante oração para que o Senhor cumpra a sua obra, nos proteja, né, do maligno também, né? Mas a gente está realmente buscando ao Senhor. E um aspecto muito importante que a gente vê ao longo de todo o livro de Colossenses, como eu já trouxe em outros momentos, é que a oração, ela tem que estar sim, sendo perseverante, constante. A gente tem que estar percebendo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, na nossa própria vida, para a gente orar por isso,
mas também agradecidos. A gente precisa também ter essa mescla na nossa vida de oração. Até a, a Almeida, ela traz esse versículo um pouco diferente, traz que vigiem com ações de graças, né? E me pareceu um pouco estranho, assim, não entendi muito bem como que funcionava isso, mas a ideia ali é que a oração ela tenha essa mescla. A gente não só peça por coisas, mas também agradeça. A gente também agradeça o Senhor. Saiba tudo aquilo que a gente tem no Senhor Jesus. E é isso que o Senhor deseja por nós, né? Deseja que a gente também seja agradecido. E é interessante porque o próprio apóstolo Paulo, logo em seguida, ele faz um pedido de oração para aqueles irmãos. Ele diz para eles, né, ali em Colossenses capítulo 4, né, versículo 3: Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. E é muito interessante pensar, porque Paulo, logo antes, ele disse: dedique-se à oração, sejam alertas, sejam agradecidos. Ele exortou os irmãos a orar. E logo em seguida ele fala sobre um motivo de oração, para eles estarem orando. E é interessante porque Paulo, eu não sei se vocês lembram, mas essa é uma das cartas que a gente chama como cartas da prisão. Que na palavra de Deus a gente tem uma série de cartas que são chamadas epístolas ah, da prisão, porque foram escritas enquanto Paulo estava preso. Colossenses, Filemão, Filipenses, também Efésios, todas escritas da prisão. E Paulo, ele, se você quiser saber como aconteceu tudo isso, ali em Atos 21, 17 a 28, 16, dá todo esse caminhar de Paulo até a prisão em Roma, onde ele escreveu essa carta aqui aos Colossenses. Há discussões aonde pode ter sido escrita a carta aos Colossenses, mas o que parece mais firme, uma posição mais que parece mais confiável é realmente Roma. E lá em Atos 28, 16 a 31, tem esse período onde Paulo está lá preso e numa espécie de cárcere privado, que ele tinha certa liberdade de poder receber pessoas para poder falar da palavra de Deus, mas estava preso, ele não tinha liberdade de poder sair da cidade para outros lugares. Ele estava preso. Só que é interessante porque Paulo aqui, ele poderia orar: ore então pela minha libertação, para que eu possa ser livre, para não ficar na situação assim tão lastimável, porque de tempo em tempo um soldado romano ficava amarrado com ele no braço. Ele ficava ali e tinha sempre um cara cuidando dele e ia trocando aquela pessoa que ficava cuidando dele. Então ele não tinha muita liberdade mesmo, ele estava sempre preso, acorrentado com alguém. E Paulo não pede libertação disso, ele pede pelo quê? Para que Deus abra uma porta à nossa mensagem, abra a porta à palavra, nos dê uma oportunidade de poder pregar do Evangelho. É isso que ele estava pensando. E por que eu trago isso nesse pensamento de ter perseverança na oração? Porque muitas vezes as nossas orações, elas não pensam de uma forma tão adequada. E eu queria ler o que o Atmani fala sobre a oração. E ele escreveu o seguinte: prevalece sério erro em nossa compreensão, isto é, que sempre pensamos na oração como um canal para expressar o que precisamos, como nosso pedido de socorro a Deus. Não percebemos que orar é pedir que Deus cumpra suas necessidades. Devemos compreender que o pensamento original de Deus certamente não é permitir que os crentes alcancem os próprios alvos mediante a oração. Antes, é Deus realizando seu propósito por meio das orações dos crentes. E um pouco mais adiante ele comenta o seguinte também: sempre que o crente estiver passando por necessidades, primeiro deve inquirir ou perguntar: tal falta afetará a Deus? Ele deseja que eu passe necessidade? Ou é a sua vontade suprimir a necessidade?
Ao ver que a vontade de Deus é suprir sua necessidade, então pode pedir-lhe que supra a necessidade dele, suprindo a sua. Tendo conhecido a vontade dele, você deve orar de acordo com essa vontade. Então, que o Otmani exorta e traz como uma reflexão para nós é qual o tipo de oração que a gente faz. Então, toda necessidade que a gente tem, a gente logo corre a Deus, simplesmente como um pedido de socorro, como ele traz, ou a gente reflete e pensa, o que Deus quer com essa necessidade que a gente está passando? O apóstolo Paulo aqui não se preocupou em seu bem-estar, de, eu estou preso, então eu vou pedir para os irmãos para que eu seja liberto. Não, ele pensou, como Deus pode usar a própria prisão como uma forma de eu poder servir ao Senhor? E muitas vezes a gente esquece disso, de estar alerta e percebendo que as nossas necessidades Deus pode usar também para a obra dele. E que a gente possa se perguntar isso, se perguntar, essa necessidade é algo que Deus deseja suprir? Como o Otmani traz ali, é uma falta que é falta a Deus de certa forma, ele quer cumprir com a sua vontade de me suprir ou não. E claro que Deus deseja suprir as nossas necessidades em Cristo Jesus, como o próprio apóstolo Paulo fala em Filipenses, que ele vai cumprir. Mas a pergunta é, como Deus vai usar essa necessidade de outras formas? Trabalhar em nosso coração, e a gente tem que estar disposto a poder fazer essa oração, de perguntar para o Senhor, Senhor, qual é o teu desejo com isso? E aí sim, a gente vai poder perceber do Senhor, buscando por meio da oração, cumprir a vontade de Deus, porque oração é a vontade de Deus. A gente quer orar a vontade de Deus, porque Ele vai cumprir com a sua obra, por meio da oração. Que a gente seja perseverante na oração, dedicado em oração, alerta e também agradecido por tudo que o Senhor já fez na nossa vida. Salvação é o nosso bem maior. A gente tem um relacionamento com o Senhor, o Deus de todo o universo, o Rei Supremo. Que a gente possa também ser agradecidos em relação a isso. Mas a gente percebe que Paulo também, ele exorta os irmãos, lembra os irmãos do avanço da obra por meio da oração. Então, ele traz isso, falando com os irmãos ali, ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta à nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Então, Paulo, ali, ele quer proclamar, o mistério de Cristo. E aqui, quando a gente pensa em mistério de Cristo, pode ser que seja um mistério para vocês também, o que seria esse mistério de Cristo. Mas não é algo muito difícil de pensar, é só a gente voltar um pouquinho antes. Aqui, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 25 e 26, a gente pode abrir. Para ficar um pouquinho mais claro, que esse mistério é o seguinte: dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O mistério, mesmo mistério lá do capítulo 4, que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança na glória. Então, esse mistério que o Paulo está querendo proclamar é que Cristo, o Senhor Jesus, também está entre os gentios e também nos gentios, que Jesus salva os gentios. É esse mistério, que ele não salva só os judeus, mas salva também pessoas de todas as nações, de todos os povos. Inclusive, essa proclamação desse mistério chegou até os brasileiros, chegou até nós, e nós somos salvos também, que nós também somos gentios, também somos esse povo que não é o povo judeu, somos de povos que não são povos judeus. E Paulo
ele pede para que os colossenses orem por ele. Ele não pede apenas porque, eu falei para eles orarem, então vou dar um pedido assim para eles ir treinando, né, para eles ali praticando a oração, né, estar alerta com pedidos de fora. Então, não. Paulo não pedia simplesmente porque era um exercício que todo cristão deve fazer, de apenas orar por algo assim. Não. Paulo, ele pedia para aqueles irmãos estivessem orando por ele, porque ele confiava que a oração era respondida por Deus. Porque ele confiava que aquela oração não era uma oração que não seria respondida, mas sim uma oração que seria respondida pelo Senhor. E isso a gente pode ver em duas passagens. Essas verdades em Lucas 11, 9 e 10 e depois 1 João 5, 14 e 15. Que o Senhor Jesus exorta aos discípulos a orarem. E o apóstolo João também, falando que a oração que é realizada, ela é respondida. A gente precisa confiar que o Senhor vai responder às orações. Ele vai responder. Lá em Lucas 11, 9 e 10, a gente lê o seguinte: por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então, Paulo não apenas exortava os irmãos a orarem, mas ele acreditava nessa verdade, ele confiava nessa verdade, que se ele orasse, se ele buscasse, uma porta ia ser aberta. Talvez até Paulo estivesse pensando nessa passagem aqui do Senhor Jesus, quando ele falou da porta. Pode ser que ele tenha pensado sobre isso, não sei. Mas ele confiava que se o povo de Deus orasse, o Senhor ia responder. E a pergunta que fica: você confia nisso? Você confia que quando você ora, Deus responde? Ou você acha que as palavras que você diz ao Senhor, em confiança, Ele não se importa com isso? 1 João 5, 14 e 15. Será que Deus não se importa com as nossas palavras? Será que Deus não se importa com as nossas orações? E aqui o apóstolo João, ele fala de uma maneira bem enfática. Ele começa ali: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Temos essa confiança. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Então, a gente não pode duvidar do Senhor, a gente deve confiar no Senhor. A oração é um relacionamento com Deus. Não é simplesmente palavras ao vento. O Senhor nos ouve, o Senhor está pronto para nos ouvir. Ele deseja isso. Ele tanto nos ordena quanto se agrada, se alegra nisso. E quando a gente está diante do Senhor, orando individualmente como igreja, Deus se alegra muito. Por quê? Porque dessa forma a gente demonstra isso aqui que o apóstolo João fala. Esta é a confiança. Temos uma confiança no Senhor, a gente confia no Senhor. E o apóstolo Paulo, ele confiava nisso, tanto que ele sabia que o avanço da obra se dava por meio da oração. Ele não confiava em si próprio, ele não confiava que ele conseguia fazer as coisas por si mesmo, ele confiava que por meio da oração a obra avança. Ele confiava nisso. E uma aplicação que a gente pode tirar daqui é como nós temos orado para aqueles que estão na obra, né? Nossos missionários, a família do Alaor, da Samantha,
Também Paulo e Jordana, como temos orado por eles. Como que a gente tem orado também pela nossa seminarista, Nicole, lá no PV Norte. Como a gente tem orado pela família pastoral, Pastor Roberto, pela Rose. Como temos orado por eles. Eles têm recebido as nossas orações, têm se colocado diante do Senhor, orando por eles. Porque assim como Paulo precisava das orações dos irmãos, nós, aqueles que estão na obra, que estão servindo ao Senhor, também precisam. Porque a obra avança por meio da oração. Né? Eles não são super-homens, super-mulheres, pessoas especiais em si mesmos. Não. São como nós, precisam de oração, precisam estar junto. O povo de Deus precisa não apenas dizer, vai lá, faz o serviço. Não, vamos junto. Né? Aqueles que estão na obra do Senhor precisam do apoio, precisam da retaguarda, ou como a Jordana costumeiramente fala, né? Aqueles que seguram as cordas, aqueles que estão junto. Então, precisamos refletir sobre isso, irmãos. Como andam nossas orações para aqueles que estão na obra, né? Têm se disposto suas vidas para estar servindo ao Senhor. Porque se queremos que a obra de Deus avance, a gente tem que estar junto, orando, estando no suporte, estando com nossos irmãos. Né? E a gente sabe que se orarmos, Deus age. Deus age. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, e será que Deus quer que pessoas sejam salvas, que o povo de Deus seja santificado, conheça mais o Senhor, que o povo de Deus louve mais o Senhor? Será que Deus quer isso? Claro que quer. Então, se a gente ora isso, Ele nos ouvirá, o Senhor nos ouvirá. Que a gente não duvide do Senhor, é a palavra dele. Se a gente confia na palavra dele, a gente precisa obedecer, confiar. Que o Senhor vai fazer a sua obra. E voltando lá para Colossenses, a gente vê uma terceira etapa, aí no texto que a gente está estudando, porque Paulo falou para dedicação e oração, estar alerta, ser agradecidos, orar pela obra que estava acontecendo, orar para aqueles que se dedicam para a obra do Senhor. Orar por essas pessoas. Mas aí, Paulo ele para e pensa, ué, tem outra coisa muito importante que eu preciso falar para essa galera aí, que eu não posso deixar de esquecer. Oração é fundamental, mas eles não podem só orar para aqueles que estão na obra, eles têm que se incluir na obra também. Dessa forma, não apenas orando, que é fundamental, é importante, e a obra avança conforme a gente ora, a gente já pôde estudar um pouco sobre isso, mas também testemunho pessoal. O avanço da obra por meio do testemunho pessoal. E sendo seu embaixador. Né? A gente vai confiar no Senhor por meio da oração e sendo seu embaixador por meio do testemunho pessoal. E o texto diz o seguinte: sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Então, como eu comentei antes, agora Paulo está incluindo os irmãos na obra. Agora eles vão estar também sendo embaixadores do Senhor Jesus, né? Todos os crentes. Então, o que eles precisam ter? Eles precisam ter um testemunho condizente com o Evangelho. E é uma coisa muito importante aqui, irmãos, porque quando ele fala ali, sejam sábios no procedimento para com os de fora, e quando ele fala com os de fora são os descrentes mesmo, as pessoas que são fora, né, fora da igreja. E só um pequeno parênteses aqui, o fora também é, como a gente estudou na terça-feira, são de fora, o ek, né? A mesma palavra aqui, estão de fora, ali da igreja. Esses que estão lá de fora, eles precisam ver nos crentes um bom testemunho. Um bom testemunho. E como isso funciona? Sendo sábios com os de fora. Porque é uma coisa muito importante. Ninguém dá ouvidos, ninguém se importa com aquilo que uma pessoa fala, quando aquilo que ela fala
não tem nada a ver com o seu comportamento. Como que uma pessoa vai dar crédito para um cristão se o seu comportamento não é de cristão, né? Que se a pessoa não tem um bom testemunho, que se ela, enfim, ela mente, ela engana as pessoas, ela faz coisas que não são condizentes com um testemunho cristão, um testemunho de alguém que busca servir o Senhor, que busca ter o caráter de Cristo, né? E vocês podem pensar em várias situações, no trabalho, de ser alguém que é displicente no trabalho, que não se importa com o trabalho, não honra o Senhor no trabalho, que nos estudos não se importa também com seus estudos, que é uma pessoa também que fecha as pessoas no trânsito, que não tem um comportamento adequado no trânsito. E isso é em qualquer lugar, né, que a gente esteja. A gente tem que ter um comportamento adequado, ter um sábio procedimento para com os de fora, para que ao o nosso testemunho, o nosso testemunhar da palavra de Deus não caia em ouvidos surdos, porque se a gente não tem um comportamento que é adequado com aquilo que a gente fala, se a gente não tem um comportamento adequado, ninguém vai nos escutar. Então, por isso que Paulo chama atenção: sejam sábios do procedimento para com os de fora. E ele também exorta para aproveitar as oportunidades, para que a gente tenha um bom testemunho, mas também um testemunho condizente com o Evangelho, mas também a gente testemunha o Evangelho. Devemos testemunhar o Evangelho, aproveitando ao máximo todas as oportunidades, né? E aproveitar ao máximo todas as oportunidades é realmente isso. Todo e qualquer momento que eu possa expor o Evangelho para alguém, que eu faça isso, que eu aproveite esse momento, aproveite todas as oportunidades, use bem o tempo, compre o tempo, como diz no original, use com sabedoria isso. E que de forma eu vou falar? Que o falar seja sempre agradável e temperado com sal. E quando eu for falar o testemunho, quando eu for testemunhar da palavra de Deus, eu não vou chegar na pessoa assim: ei, bom dia, como é que você vai? Tudo bem? Sabia que você vai para o inferno, seu pecador sem vergonha? Você não vai chegar na pessoa e falar uma coisa dessa. Por quê? Porque tem que ser temperado com sal, tem que ser agradável, sabendo como falar. O nosso Claro, todas as pessoas, todas as pessoas aqui nessa sala, na igreja, aqui nesse local, são pecadoras. Se não fosse por causa do Senhor Jesus, todo mundo para o inferno, porque nós também somos pecadores e as pessoas afora também são pecadoras. E nisso a gente precisa falar essas verdades que sim, falar para a pessoa, você é pecador, né? Falar isso, mas saber como falar de maneiras apropriadas, saber como usar isso, não acabar perdendo uma conversa sobre Deus, por exemplo, perdendo tempo com política, por exemplo, né? E tem posições muito antagônicas, né? Até no trabalho isso não tinha tanto, mas ultimamente tem tido pessoas com um posicionamento bem antagônico assim, e você pode perder a oportunidade de, de testemunhar do evangelho por causa disso. Pode perder por futebol, pode perder por qualquer outra coisa, né? Esses são os clássicos, né? Futebol e política é batata. A pessoa não vai te escutar porque não, o cara é de tal posicionamento, eu sou de outro, então esse cara não sabe nada. Então a gente tem que ter muita percepção do Senhor de como tá falando o Evangelho. Porque a gente deve aproveitar ao máximo todas as oportunidades para poder expor do Evangelho, porque é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer um testemunho que seja condizente com o Evangelho, condizente com o Senhor, com o caráter de Cristo, mas também um falar agradável, temperado com sal, amistoso, né, como traduz a NVI. Por quê? Para que a gente saiba como responder a cada um.
como o apóstolo Pedro, também na sua carta, ele nos lembra disso, que a gente precisa estar preparado para responder às pessoas sobre a esperança que a gente tem, né, na nossa vida. Eu gostaria de poder ler, por último, esse versículo, 1 Pedro 3,15. E só para ficar claro, eu não estou dizendo que a gente não deve falar sobre política, ou não deve falar sobre futebol, não, não é isso. Mas não, numa conversa assim, pode ser qualquer assunto, a gente não se prender a isso como uma coisa mais importante, mas sim o evangelho, que a gente consiga, pela graça de Deus, conseguir falar o evangelho nas situações que se abrem diante da gente. E Pedro lá, em sua carta, diz o seguinte: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. E vocês podem ter certeza que não vai ter nenhuma pessoa que vai exatamente falar assim: então, querido crente, qual é a razão da esperança que há em você? A pessoa não vai falar isso. Mas ela vai falar: tá, por que tu vai na igreja? Por que que, né, por que que tu não vai em festa? Por que tu não mente? Por que tu não fala palavrão? Por que tu não faz isso? Essa é a forma deles dizer: "Oh, qual é a razão da esperança que é em ti, né? No meio no meio da pandemia, porque você não ficou desesperado com a vida? Porque no meio da situação política agora você não está preocupado, né? Por que isso? A razão da esperança que há em vocês. Que a gente esteja sempre preparado para responder a esses questionamentos. Mas só que para isso, o que a gente precisa fazer? Santificar Cristo como Senhor no nosso coração. A gente precisa buscar o Senhor, buscar a Ele, para que a gente consiga responder com sabedoria aquelas pessoas, né, que são de fora, aproveitando as oportunidades que a gente tenha, dessa forma, um, um falar temperado, com sal, agradável, amistoso, dessa forma. E, e por fim, irmãos, eu queria fazer um último desafio a vocês, a todos nós, inclusive a mim, que a gente possa fazer umas orações perigosas. Vocês já tinham ouvido falar desse termo, orações perigosas? Provavelmente acho que não, porque foi eu que inventei, então acho que não conheci. Então, são duas orações perigosas, muito perigosas. É pior que kryptonita, pior que dinamite, pior que qualquer outra coisa. Essas orações, mas são orações necessárias para todo crente, todo cristão deve orar essas orações perigosas. E sabe por que elas são perigosas, que eu chamo assim? Porque, como a gente viu, Deus vai responder essas orações. Ele vai responder. E o pessoal está chegando a se comichar do que é oração perigosa, né? Eu vou passar aqui. Senhor, me dá uma oportunidade de pregar o Evangelho. Orar isso, irmãos. Orar isso. Porque o problema dessa oração é que Deus vai responder. Ele vai te dar a oportunidade de pregar o Evangelho. E eu desafio os irmãos a orar. E não é assim: Senhor, me dá a oportunidade de pregar o Evangelho até o restante da vida. Não, não. Uma só. Uma só. Só uma. Dá uma oportunidade de pregar o Evangelho. E quando o Senhor dá, você ora de novo: Senhor, me dá uma oportunidade de pregar o Evangelho. E depois, me dá uma oportunidade. Que a gente mantenha essa oração perigosa nas nossas vidas. Porque é isso que o Senhor quer de nós. Que todos nós sejamos fiéis na proclamação do Evangelho. Que a obra, o avanço da obra, seja por meio do nosso testemunho pessoal, que a gente possa pregar o Senhor, pregar o Evangelho, falando do Senhor Jesus, porque essa verdade tremenda, de valor eterno, nos salvou. Somos salvos por meio do Evangelho, e que a gente possa orar: Senhor, me dá uma oportunidade para pregar o Evangelho, uma oportunidade.
E a outra oração perigosa: Senhor, me dá uma oportunidade de poder encorajar o irmão ou a irmã em Cristo. Que a gente ore. O Senhor me dá uma oportunidade de poder encorajar, de ser uma bênção para os meus irmãos. Que eu possa olhar para fora, olhar para dentro também. Que a gente possa orar essas orações, irmãos. Que a gente tenha coragem de orar isso. É um grande desafio, mas que a gente tenha coragem. E por quê? Porque a gente vai orar: Senhor, me dá uma oportunidade. E Senhor, me dá o poder para fazer isso também. E o Senhor tem poder. Ele é o Rei do Universo. Dá o poder para a gente ter as palavras certas no momento de uma conversa. É fácil para o Senhor. Ele vai fazer. E por isso, devemos estar. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Sejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Que façamos isso, irmãos. Que possamos ter oração e testemunho, confiando no Senhor e sendo seu embaixador. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Deus. Muito obrigado porque ela é tão clara sobre a nossa responsabilidade de estarmos junto com o Senhor na Tua obra, orando, testemunhando. Nos ajuda a fazermos isso fiéis, confiando que o Senhor vai fazer a obra, confiando que o Senhor vai responder às nossas orações, confiando que o relacionamento que temos contigo por meio da oração é um caminho perfeito, é um caminho incrível que o Senhor nos dá. E nos dá essa confiança vívida em nosso ser, que a gente possa não apenas ler essas verdades, mas possamos viver essas verdades. Para que o Senhor seja glorificado em nossas vidas, que o Senhor Jesus seja conhecido e que as pessoas ao nosso redor sejam salvas. Eu te peço por isso, nos dá coragem de nos dispormos, de estarmos juntos com o Senhor nessa obra, também orando para aqueles que já estão dedicando suas vidas integralmente nela. Eu te peço por isso, no santo nome de Jesus que oramos. Amém.